Graça e paz, meu irmão, minha irmã, trazendo o capítulo 14 da nossa fé reformada, a nossa confissão de fé reformada Batista reformada de 1689. O 14º capítulo se chama Fé Salvadora, né? A graça da a graça de fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente essa obra é lavrado pelo ministério da palavra de Deus. E com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida, né? Em 2 Coríntios 4:13 diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Efésios 2:8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 2 Coríntios 10:14-17 diz assim: Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Lucas 17:5 diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. 1 Pedro 2:2 Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, isso aqui, ó, nesse versículo aqui em cima, em Lucas 17:5, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé, né? O que nós podemos pedir para Deus? Aumente a nossa fé, que a nossa fé seja aumentada, a nossa fé seja alicerçada, né? Numa fé firme, fundamentada, né? E que não seja uma fé fraca, que qualquer ventos, né? Que a Bíblia fala, ventos que leva para lá e para cá, né? Nos tira da nossa firmeza da fé. Atos 20:32 diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Por esta fé, o cristão crê ser verdadeiro tudo quanto é revelado na palavra, a qual se reveste da autoridade do próprio Deus e também reconhece a sobreexcelência da palavra, né? Acima de todos os escritos e todas as demais coisas neste mundo. Por ela, demonstrar a glória de Deus nos atributos de Deus, né? A excelência de Cristo na natureza e nos ofício de Cristo, o poder e a plenitude do Espírito Santo nas obras e operações do Espírito. Então nós cremos na palavra de Deus. Que é a palavra de Deus? É a Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Através da Bíblia nós conhecemos a palavra de Deus. Deus fala com nós através da Bíblia. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma restritamente à verdade assim crida e a reagir coerentemente segundo a índole de cada passagem em particular, prestando obediência aos mandamentos, tre tremendo antes as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e a que há de ser. Mas o ato mais importante da fé salvadora relaciona-se diretamente a Cristo. Aceitar a Cristo, recebê-lo e confiar exclusivamente nele para a justificação, a santificação
e a vida eterna, conforme a disposição do pacto da graça. Atos 24:14 diz assim: porém confesso ter isto, que segundo o caminho a que chamam, seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que seja de acordo com a lei nos escritos do profeta. Aqui, porém, sabe aquela história que fala que a nossa fé é uma seita. Muitas pessoas falam, né, que existe seita, existe vários tipos de seita, né, que não combina, não traz a palavra da Bíblia certa, né? Então tudo que não prega a Bíblia honestamente 100% não passa de uma seita. E aqui eles falavam para os apóstolos também que isso seria uma seita. Paulo, né, as pregações de Paulo, eles diziam que era uma seita. E Paulo aqui fala, né? Porém, confesso ter isto que, segundo o caminho a que chama de seita, a chama seita, assim eu sirvo a Deus do nosso Pai, dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que esteja de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Salmo 19, 7 e 10 diz assim, 7 a 10, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é o puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Isso aqui que eu falo assim, a graça, a você ter o poder, você saber que Deus escolheu você, que Deus chamou você antes de você nascer, antes que o mundo fosse haver esse mundo ainda, né? Deus nos escolheu. E quando a gente sabe isso, não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza nesse mundo que compre essa maravilha que Deus nos deu. E isso não tem, aqui na terra, não tem valor que equipara isso, né? Então por isso que fala, é mais doce do que o mel e o destilar de favas, né? A graça da misericórdia de Deus e ser a lei do Senhor, né? Restaura a alma, tudo é prazeroso quando você caminha nessa direção, né? Salmo 119, 72 diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Veja bem. Então, milhares de ouro e prata, assim, não serve para nada. Serve enquanto você está aqui. Talvez nem enquanto você está aqui, porque você morre e deixa para todos, porque vão usufruir daquilo que você tanto se tornou Deus para você, né? E, e os tesouros do céu, isso nunca serão destruídos. 2 Timóteo 1,12 diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Maravilhoso, né? João 15,14 diz assim: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu faço. Aliás, se fazeis o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Se fazeis o que eu mando. Jesus disse isso, né? O cachorro tá querendo ir lá fora. Isaías 66:2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei,
é este, o aflito, abatido de espírito e que treme na minha palavra. Hebreus diz assim, 11:13. Hebreus 11:13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esta parte que fala, o primeiro que vem à cabeça, assim, que a gente fala, morreu sem poder entrar na terra prometida, foi Moisés, né? E, e Deus também fez com que Abraão foi até a terra prometida, mas ele voltou. Deus, quando diz assim, sai da tua parentaia, ele foi à terra prometida, mas depois ele voltou, né? E aqui a gente tem a, a história mais que vem assim, é de Moisés, né? Que morreu quando chegou na divisa, trepou, subiu, né, até a montanha e viu. Deus falou para ele: essa é a terra prometida, porém você não vai entrar nessa terra. Então, viram de longe, né? E João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Atos 16:31 diz assim: responder-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muitas pessoas trazem esse versículo para no dia de hoje, né? E diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo e a sua família. Mas a gente não pode trazer assim ao pé da letra esse versículo para os dias de hoje, que muitas vezes você e a tua casa não serve o Senhor. Você serve talvez o Senhor e o resto da tua família. Você conhece como a tua família. A Bíblia diz que pelo o homem crente, a mulher, mesmo que não seja, né, a bênção vem sobre ela. E assim será também da mulher crente que o homem não seja, né? Mas é muito. Você tem que entender bem esse versículo aqui. Ele, ele pode dar você ter uma visão assim que não é a que parece dizer que você crê, você e tua casa está salvo. Cada um, falando a verdade, cada um tem que batalhar pela sua salvação. Batalhar não, cada um será salvo separadamente. Nós não fazemos nada para nossa salvação, né? Batalhar para nossa salvação, isso é uma palavra errada que saiu agora. O problema é assim, Deus escolhe cada um aquele que ele quer. Talvez ele escolhe um da minha família e não me escolha. Então, como salvará eu e a minha casa, né? Então, assim, dependemos da graça e a misericórdia de Deus para ser salvos. Sem isto, ninguém será salvo. Então, não depende daquele que corre, daquele que chega primeiro, daquele que grita, daquele que faz obra dia e noite, não vai adiantar nada. Logo já, Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso aqui é Paulo dizendo, né? Atos 15:11 diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, pela graça nós seremos salvos, né? Depender da nossa obras. Esta fé pode ter graduação diferente, ser mais forte ou mais fraca. No entanto, assim como as demais graças salvadoras, e mesmo se for pequeníssima, né? Ela é de um tipo de uma natureza diferente daquela fé e da graça comum que os seguidores professam possuem. Por isso mesmo que seja muitas vezes atacada, enfraquecida e a
enfraquecida a fé e da graça comum que os seguidores professam possuem. Por isso mesmo, né, voltando, por isso mesmo que seja muitas vezes atacada, enfraquecida e a fé salvadora sempre alcança a vitória. Ela existe em muitas pessoas crescendo para a plena certeza da esperança, mediante Cristo, que é o autor e também o consumador da fé. Então, a nossa fé não é nós que façamos aumentar a nossa fé, e sim Deus, né? Se a nossa fé é pequena, nós achamos que é pequena, pedimos mais que Deus nos dá, né? Mas é Deus que nos coloca, né, no nosso coração, Ele vai nos transformando. O Espírito Santo, né? Hebreus 5, 13, 14 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mateus 6,30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. É uma que nem Salomão, né, não vestiu coisas tão bonitas como os lírios do campo, né? E Salomão foi um dos homens mais abençoados por Deus, mais rico, né? Romanos 4, 19, 20 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levaste em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isso aqui é Abraão, né? A fé de Abraão. Abraão não duvidou nunca do que Deus, a promessa que Deus fez para ele, né? 2 Pedro 1:1 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Efésios 6,30 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 1 João 5, 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Se não crê, não vence o mundo. Hebreus 6, 11, 12 diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência pela plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Colossenses 2:2 diz assim: para que os seus corações sejam confortados, vendo o tempo, né? Seja confortado, vinculado juntamente em amor, e tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento a, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Hebreus 2, eu estou querendo fazer numa só, porque já chega até o final, né? É a última parte, não tem como fazer em duas. Esse aqui vai ficar um pouco longo, mas é uma lição só, né? Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Falei, cheguei no capítulo 15. Então, Jesus foi do começo ao fim, servo, né? Quem somos nós que não podemos servir os outros, né? Quem somos nós que queremos ser
que os outros sejam servos de nós e nós não podemos ser servos. Se Jesus foi servo até de cruz, ele ele ignorou todas as coisas e fez a vontade do Pai. Então, podemos fazer também a vontade do Pai. Que essa lição, essa pregação, meu irmão, minha irmã, venha trazer cada dia mais paz à nossa vida, que o Espírito Santo de Deus nos capacite ainda mais, né? E curte e compartilhe cada vídeo desse que é para um bem, né, comum para fazer com que mais pessoas venham assistir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E até a próxima, tá bom? Que Deus abençoe.